Olá, graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Fé e Filosofia Católica. Eu sou o professor Pedro Paulo e no vídeo de hoje iremos tratar sobre a lógica diabólica do sedevacantismo. Você sabe o que é o sedevacantismo? Sabe por que ele traz uma lógica diabólica? Se isso lhe interessa, fique comigo até o final do vídeo e vamos compreender bem essa história. Primeiramente, quero começar a explicar para as pessoas o que é o sedevacantismo, pois sei que aqui no canal tem pessoas que já têm um conhecimento mais aprofundado da fé, mas outras pessoas que estão iniciando esse processo de fé e de conhecimento da verdade. E é justamente para você que eu destino esse apostolado, para aqueles que querem conhecer e crescer na fé da Igreja, na fé autêntica deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. O sedevacantismo consiste basicamente em afirmar que, desde a morte do Papa Pio XII, não tivemos mais nenhum Papa legítimo. Então, desde a morte de Pio XII até o Papa Francisco, todos os papas que tivemos, segundo eles, não são papas. Por isso mesmo, sedevacantismo. A sede de Pedro, a cátedra de Pedro, está vazia desde 1958, com a morte do Papa Pio XII. Há muitos elementos que eles apontam para justificar essa afirmação. Porém, todas elas não têm o menor sentido. Irei deixar isso bem claro nesse vídeo ao apontar simplesmente a lógica e as consequências de uma crença como essa. A lógica é muito simples. O Papa tradicionalmente é reconhecido como sinal de unidade e o legítimo sucessor de Pedro. É o Papa que escolhe os bispos. Ora, se a Igreja está sem Papa desde a morte de Pio XII, no ano de 1958, significa que os bispos escolhidos não são bispos. E se não são bispos, não podem ordenar novos padres e sagrar outros bispos. E sem padres e bispos legítimos, não temos os sacramentos. Sem os sacramentos, não há batismo, que é o sacramento que nos torna filhos de Deus e abre para nós a possibilidade da salvação. Concluímos então que a Igreja Católica deixou de existir com a morte do Papa Pio XII, já que não há batismo válido, não há Eucaristia, não há sacerdotes, e seguindo essa lógica diabólica do sedevacantismo, eles próprios não seriam católicos, já que o seu batismo não foi válido. Portanto, o sedevacantismo, de uma certa forma, afirma que as portas do inferno prevaleceram contra a Igreja. O que domina na Igreja, segundo esses loucos do sedevacantismo, é a ação do demônio dentro da Igreja. Justamente o oposto do que Jesus Cristo nos ensinou. E graças a Deus, a realidade é justamente a lógica de Cristo. É as palavras de Cristo que nos afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja Católica, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha Igreja, afirma Jesus Cristo. Não estou com essas palavras negando que existe uma crise na Igreja. Ela existe e é de fato uma das maiores crises da história de toda a Igreja ao longo desses mais de 2000 anos. Porém, creio nas palavras de Cristo, que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a sua Igreja. Creio firmemente na ação do Espírito Santo, que age perenemente na Igreja. É o Espírito Santo que conduz a Igreja. Creio na providência divina, que jamais abandonaria a Igreja. E outro detalhe importante, os pecados dos membros da Igreja não podem manchar a Igreja, pois a Igreja é o corpo místico de Cristo. O que acontece hoje na Igreja é o que sempre aconteceu. É a atualização perene da parábola do joio e do trigo, que crescem juntos a tal ponto de não sabermos diferenciar o que é joio e o que é trigo. Mas Jesus nos alerta do perigo de cortar o joio antes do tempo. Matando o joio, podemos matar também o trigo. Dentro da estrutura da Igreja existe lobos em pele de cordeiro, existem maus pastores
mas também existem santos. Existem homens e mulheres de fé que lutam para anunciar a verdade que é Jesus Cristo. Não podemos, assim, colocar no mesmo patamar homens como São João Paulo II e o saudoso Papa Bento XVI, que tanto lutou e deu a vida pela fé da Igreja, pela fé em Jesus Cristo. Como afirmar que esses homens santos não foram legítimos sucessores de Pedro? Somente por uma ação diabólica se compreende tal afirmação. Um sedevacantista comentou no meu último vídeo, onde eu falo sobre o mal do sínodo da Alemanha, e peço oração pela igreja. Ele me diz, todo soberbo, que tínhamos que combater os inimigos e não rezar por eles. Mas não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo ensina-nos a amar nossos inimigos e rezar por aqueles que nos perseguem. É por meio da oração que venceremos, pois o combate se dá na oração, como nos ensina São Paulo. Não é contra homens de sangue e carne que lutamos, mas contra principados e potestades, contra os espíritos do mal espalhados pelos ares. Portanto, é por meio da oração que venceremos essa batalha. Afinal de contas, somente Deus é capaz de nos libertar e de acabar com essa crise, se assim for de sua vontade, pois o magistério autêntico da Igreja nos ensina, e está expresso isso no catecismo, que a Igreja deverá passar pelo mesmo caminho de cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A última provação da Igreja seria a apostasia de muitos. O verdadeiro combate é pela salvação de nossa alma e a salvação do maior número de pessoas que conseguirmos conquistarmos para Cristo, e no anúncio da verdadeira fé, a fé apostólica, que é anunciada pela Igreja há mais de 2000 anos, e essa fé que permanecerá para sempre intacta até a segunda vinda de Jesus Cristo. É nisso que cremos, é nisso que a Igreja crê, e devemos estar firmes nesta fé da Igreja e não sermos contrários aos ensinamentos do próprio Jesus Cristo. E principalmente devemos nos aproximar de Jesus Cristo. Infelizmente, eu tenho percebido que muitos de nós estamos colocando outras coisas, outras realidades, ao invés de Cristo. Somos convidados a permanecermos fiéis a Cristo, fiéis ao seu ensinamento. Toda a verdade está nos evangelhos. Busquemos ler os evangelhos, ouvir cada dia a liturgia que a Igreja nos propõe. E essa mesma liturgia que tantos criticam por ser pós-conciliar, nos dá a graça de conhecermos e aprofundarmos o nosso conhecimento dos evangelhos, o conhecimento autêntico e verdadeiro de Cristo e de sua vontade. Portanto, irmãos, busquemos a Cristo, busquemos o evangelho, pois só lá temos palavras de salvação. Fiquemos todos na paz de Deus e, como sempre, aquele abraço.